O passe, né, na verdade, o que ele é? Ele é uma doação que, né, você tem um paciente ou um assistido, né, que necessita, né, que tem alguma desarmonia, ou seja, tem uma doença, né, ou seja, a doença no fundo é uma desarmonia energética. E você tem o doador, que é o magnetizador, né, que ele, através de técnicas, através do seu pensamento, da sua vontade, transforma o fluido, né, e usina esse fluido, transforma e doa para aquele paciente, para aquele assistido que necessita dele. Apesar de que não existe uma pesquisa formal nesse sentido, mas dentro do senso comum a gente verifica que somente com a imposição de mãos, em muitos casos, a gente mais prejudica do que na realidade a gente ajuda. Nos dias atuais, a gente verifica que quando alguém não consegue alguma coisa, ou é limitação pessoal por questões energéticas ou limitação por desconhecimento de técnicas apropriadas. Agora, sem dúvida que quando você exerce o trabalho do passe, você está exercendo o trabalho do bem. Quando você faz a prática do bem, os bons espíritos estão sempre ao seu lado. Então, o passe ficou uma questão até, né, parece até um certo culto, né? Você faz sempre da mesma forma, muitas vezes as pessoas só impõem as mãos, ou sempre pratica o passe independente, nem sabe o que é necessário para aquele assistido, né? Então, eu vejo que perdeu-se esse cunho científico. O movimento espírita, quando saiu da Europa, veio para o Brasil, ele nasceu aqui dentro de um contexto católico. O que veio o espiritismo, mas não veio o magnetismo. Eu estava em Aracaju, nessa época, eu sou carioca, mas resolvi morar lá um período, e eu trabalhava numa casa espírita que estava faltando passista, o passista de comum. Aí eu falei, eu tenho que ajudar. Aí fui fazer um curso de passista em uma outra casa. Aí fiz o curso de passista em 3 dias. E aí, terminado o curso, estava dando passe, eu perguntei ao instrutor, me diga uma coisa, qual o tempo de duração do passe? Ele falou, uma Ave Maria. Aí minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está errada. Porque muitas vezes tu vais encontrar pessoas que têm a fé como algo maravilhoso e que veem o passe como algo maravilhoso. Como hoje nós trabalhamos com pessoas que não têm um conhecimento do que seja o magnetismo, eu digo assim, que vêm para receber, e confundem muito o passe com um ritual religioso, elas muitas vezes vêm esperando algo mágico, algo maravilhoso. Se assustam, pensam que quando estão tendo alguma sensação física, isso seja algum espírito que vai se manifestar, que elas estão sofrendo por ação de algum processo obsessivo. Muitas vezes isso não é. A atuação do mundo espiritual é muito presente. O nosso defeito é que a gente quer que eles tomem conta do processo e a gente passe a ser mero espectador. E eles precisam de ter a nossa participação efetiva para poder fazer a parte deles. Então, passe, por que ele é usado na casa espírita? Alguém já se fez essa pergunta? De onde que vem? Ele vem porque Kardec foi um magnetizador. O grande problema na atualidade do movimento espírita é a falta desse senso crítico, da gente analisar mais friamente, usando a lógica, usando a razão, o raciocínio, para a gente analisar as verdades que são transmitidas através daquelas comunicações. E aí os erros eles vão se passando de uma pessoa para outra, vão sendo transmitidas e daqui a pouco aquilo quase que vira uma verdade aceita por quase todo mundo no meio espírita. E eu não sei quando é que isso realmente começou, mas dessa maneira que o magnetismo foi sendo rejeitado e foi se reduzindo cada vez mais, tudo aquilo que diz respeito à terapia de tratamento magnético, foi sendo reduzido cada vez mais somente à afeição do que a gente chama hoje de passe, que realmente deixa muito a desejar. Todas as vezes que a gente se omite e fica naquela de bonzinho, pronto, eu estou aqui à sua disposição,
e você não faz nada, eles não têm como fazer. É mais ou menos, você vai levar uma bagagem, só olha, conte comigo que eu posso lhe ajudar a carregar a sua bagagem. Diz, pronto, eu tenho todas essas malas. Tá bom, você carrega que eu vou ficar respirando fundo. É mais ou menos isso que a gente tem feito com o mundo espiritual. A gente não põe a mão para fazer. E quer que os espíritos façam? A gente não se prepara psicologicamente, não se prepara doutrinariamente, a gente não se prepara em termos de pesquisa, de estudo, de experiência, de nada, mas quer que baixe um santo e o santo resolva tudo. Isso não existe.